E o que você achou da nossa vitória? Vamos conferir aqui as análises e os detalhes da nossa vitória aqui no F360, que ontem, lá no Rio Grande do Sul, ganhamos de 2-0 do Grêmio e assumimos a liderança do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, se inscreva no canal ASR Fla. Se você não é inscrito, ative o sininho para receber mais e meta o dedo no like para fortalecer nossos trabalhos e ajudar bastante, beleza? Olha, aqui, direitos de imagem é ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição e vamos conferir? Então agora vamos com Felipe Luiz. Tentei, junto com o meu auxiliar, criar um modelo, como eu já falei várias vezes, onde a torcida se sentisse identificada e tudo mais, mas principalmente a forma de atacar, o que eu mais sofri no campo, né? O que mais me fizeram sofrer no campo. E quem mais me fez sofrer no campo foi o Guardiola. Ele é a referência, ele mudou o futebol e claro que ele nos inspira a todos. Hoje o futebol é muito diferente por ele e cada treinador jovem vem com ideias e conceitos novos onde eu pelo menos não tenho vergonha nenhuma de falar que eu copio treinadores de fora, copio treinadores do próprio Brasil, coisas que eu vejo e eu acho interessante. Nem tudo foi um desastre no outro dia, eu falei isso na coletiva. Uma das coisas positivas foi o Arrascaeta no outro dia, que ele jogou bem. Porém, não foi nossa noite, mas hoje sim, né? Hoje são desses jogadores que nós temos que aproveitar enquanto está aqui, porque é um jogador especial. Ele é diferente. Ele faz a diferença. E eu já falei muitas vezes, vou falar de novo, é um jogador que escolheu, um jogador desse nível, escolheu passar os melhores anos da sua carreira no futebol brasileiro. Isso nós temos que valorizar muito, tá? E vão viver momentos ruins e vão ver cobranças, mas esse Arrascaeta aí são poucos os que pisaram aqui no Brasil, são poucos estrangeiros que pisaram no Brasil e fazem o que ele faz. Eugênio Leal, muitos elogios ao Arrasca. O Arrascaeta, indiscutivelmente, no plano técnico, é um jogador muito especial. Esse drible que ele dá no Thiago Volpi mostra isso, né? Eu sempre tenho falado sobre o fato de que hoje em dia, quando o atacante chega na cara do goleiro, raras vezes eles tentam o drible, o que era muito comum no passado, né? Os grandes atacantes chegavam ali e faziam isso, ó. Toquinho, saiu do goleiro e rolava a bola para o gol. Hoje em dia é muito raro. E o Arrascaeta teve a percepção de que era a melhor opção para aquele lance ali. Uma falha do Edenilson, né? Uma bola tentada, um passe ali tentado pelo Michael, o Edenilson corta, deixa no pé do Arrascaeta, que passa pelo goleiro e faz o gol. No final do jogo, ele recebe a bola na intermediária, com liberdade, sem marcação, vai em direção ao gol e bate colocadinho no canto, com muita qualidade técnica. O Flamengo é impressionante, o Flamengo não tem feito atuações que encham os olhos da sua torcida. Mas no Brasileiro é o líder. Empatou em casa com o Inter, venceu o Vitória, venceu o Grêmio fora, é o líder. Portanto, ele está jogando abaixo do que pode e abaixo do que pode lidera o campeonato. Por quê? Porque ele é muito competitivo. Eu acho que esse é o grande barato do futebol, o que tem conseguido fazer até aqui o Felipe Luiz. Se ele não é sempre brilhante com a bola no pé, é um time que não deixa o adversário à vontade nas partidas. Exige sempre ao máximo do time com quem está jogando. E ontem o Grêmio sofreu com isso. Não foi um jogo fácil, apesar do Grêmio viver um momento de muito questionamento interno. O jogo ficou um pouco mais tranquilo para o Flamengo quando ele tira o Edenilson para botar o Amuso. Que ele abre mal de mais um homem de meio campo, embora o Edenilson muitas vezes chegue ali como um meia, mas é um jogador que tem capacidade de recomposição para botar um atacante. E ali, é claro que já no momento mais avançado do jogo, quando o Grêmio buscava o empate, abriu espaço para essa jogada, por exemplo, que o Flamengo consegue fazer a aproximação do Arrascaeta, 2 contra 2, o Grêmio já estava mais aberto, e aí mata o jogo já na reta final da partida. Mas o destaque é isso, o Flamengo é o time que mais recupera a bola no Campeonato Brasileiro. E isso está diretamente ligado ao fato dele ser o líder. Sim, com certeza. Essa entrevista, mais uma entrevista muito boa do Felipe Luiz. Muito boa. Ele inicia a entrevista explicando o plano tático para enfrentar o Grêmio, a maneira como ele identificou o posicionamento dos volantes, enfim, como o Grêmio poderia buscar
esse meio de campo mais combativo e termina a entrevista falando justamente sobre qual é o modelo Filipe Luís. E quando o repórter faz a pergunta, ele até fala, a pergunta é muito boa, mas para tomar um cafezinho, né? Porque aí ele falaria muito. Mas ele também passa por arbitragem, a maneira como ele fala da arbitragem de uma forma com muita empatia aos árbitros, mas sem deixar de criticar o sistema, a arbitragem, enfim. Mais uma entrevista muito boa do Filipe Luís e dá para ver como, de fato, o trabalho está muito alinhado, né? Direção, treinador, jogadores. O Arrascaeta, assim, já há muito tempo, um jogador diferente aqui no Brasil, não fosse as lesões e as questões físicas, poderia entregar muito mais, principalmente nas últimas temporadas, 30 anos, né? Assim, se a gente pega... Desculpe te interromper, Imagina. Além da qualidade dele em armação de jogadas e tal, me surpreende positivamente, né? Ou me agrada ver a facilidade que o Arrascaeta tem para finalizar. Muito. Aquele jogador que não tem medo do goleiro, que fica calmo na frente do goleiro e com categoria, com calma faz os gols. Assim, já fez vários. E isso chama atenção também. Desculpa, Mari. Não, imagina, e esse primeiro gol, assim, ele continua a corrida, ele continua atacando, mesmo assim, a bola podendo de fato ser tirada ali, né, pelo Denilson. Ele poderia ter tido sucesso quando ele estica a perna para tentar impedir esse ataque do Flamengo. O Arrascaeta não para um minuto de correr. Então, a gente vê que quando ele está bem fisicamente, é uma intensidade absurda. É, de fato, um jogador muito diferente, que pensa muito rápido, que entrega muito, que clareia as jogadas e, de fato, define jogos, né? Porque ontem 2 gols dele. Então, um trabalho muito bom. E eu acho que parte disso também, ontem o Filipe Luís ele foi questionado, mas você termina a partida com o Grêmio finalizando mais do que seu time e a gente sabe como você cobra isso, né? Ele falou assim, são circunstâncias dos jogos, finalizamos menos, mas aproveitamos as oportunidades e vencemos. E eu prefiro olhar para esse lado. Depois que está 2-0, é natural que o time adversário venha para cima, finalizar mais. E ele falou, eu prefiro olhar para esse lado, eu prefiro olhar o lado bom. Ele falou, eu sou um cara positivo, então para o jogo de hoje eu tiro muito mais coisas positivas do que negativas. Copo meio cheio. O jeito que essa história foi construída, né? A gente não pode esquecer que o primeiro gol do Arrascaeta é com 3 minutos de jogo. Isso muda o jeito, inclusive, do Grêmio jogar. O Grêmio teve que ir para o jogo. Cada partida tem sua história e o Filipe Luís tem o mérito de nunca contar uma história que não seja a da partida. Ontem ele não veio dizer que deu espetáculo, porque não deu. O Flamengo tem sido muito mais competente e competitivo do que brilhante. Não tem nenhum demérito nisso. Tem dia que de noite é assim mesmo. Você tem que jogar de acordo com o que a banda toca. Ontem foi uma partida muito competente do Flamengo. Teve a felicidade, não a sorte, porque sorte pode parecer demérito, né? Não é acaso. Teve a felicidade de fazer o gol logo de cara, não é por acaso. O Eugênio falou dos jogadores que não tentam mais driblar o goleiro, não tentam porque não tem a confiança, porque acha que vai perder ângulo. O Arrascaeta não tem esse problema. Ele tinha o perfeito domínio de seus movimentos, e são movimentos muito variados, né? Vem de um jogo contra o Vitória que foi o contrário, que foi o biquinho. Surpreendeu o goleiro com o biquinho. Foi categoria também. Então, olha que repertório. 3 gols em 3 jogos. Né? Que oferta de repertório para os dias em que não dá para dar espetáculo em todas as posições e situações no campo, mas é um time muito, muito concentrado. Isso é difícil. Um time com tantos jogadores, com tantas estrelas, e eles amassam barro. Esses caras amassam barro em jogos como esse, como foi o jogo na Bahia com o Vitória, como foi o jogo contra o Inter, que foi em casa, mas que foi de um desgaste mental do ponto de vista tático, aquele jogo de xadrez. Que o Roger tirou o Flamengo da zona de conforto, né? E o Flamengo conseguiu jogo ontem merecer a vitória. Acho que foi o mais difícil, foi o de ontem jogo. Para mim, desses 3, o mais difícil foi o de ontem. Achou? Porque o Grêmio ele conseguiu tirar o Flamengo do padrão do Flamengo. Não foi o jogo que o Flamengo jogou o tempo todo no campo de ataque, como foi contra o Inter, como foi contra o Vitória. Foi um jogo lá e cá o tempo todo. Então não teve aquela, recupera a bola no campo de ataque e fica ali pressionando. Não foi. Foi um jogo de ida e vinda, até com pouco meio de campo, com muita aceleração. O Flamengo conseguiu vencer dentro desse padrão, dessa nova perspectiva, diferente. Importante a vitória do Flamengo também, porque vem de derrota. Por isso, claro. Uma derrota impactante em Libertadores, inesperada. Você está respondendo a pergunta aí, ó. Dá uma olhada na pergunta aí embaixo. Deu resposta.
Deu resposta num jogo difícil. Ah, mas o Grêmio não tá bem. Ontem, o Grêmio lutou muito, brigou muito. Disputou muito o jogo com o Flamengo. Que falta o que o Flamengo tem, né? Um trabalho encaixado que... Faltou ali, por exemplo, o Arrascaeta. Porque o Flamengo, a gente tem falado sobre isso, é um time que muitas vezes gera situações de gol e não está conseguindo converter. Então tá voltando o Pedro de lesão e tal, tá o Bruno Henrique quebrando o galho de centroavante, o Juninho. Muitas vezes a bola não entra deles, dos atacantes. O galho sendo quebrado. Aí quem aparece? Bruno Aí Henrique. chega... Não, aí chega o Arrascaeta. O Arrascaeta para fazer os gols que os atacantes não estão conseguindo fazer. Então, são 3 gols em 3 jogos que mostram como é importante você ter um jogador de qualidade técnica para... Opa, Bruno Henrique não está fazendo, o Juninho, quando entra, não está fazendo, o outro, beleza. Cai no pé do Arrascaeta, ele vai lá e consegue, ele tem a qualidade técnica. Você vê que não tem nenhuma bomba ali, né? Assim como foi de biquinho o outro gol, o segundo gol ontem foi um chute colocado, ele não bateu com força, ele tirou do goleiro, deu na medida certa para tirar do goleiro, isso é... precisão, isso é capacidade técnica. Categoria. Outra altura do jogo é importante também, lá meados do segundo tempo, é o chamado gol para matar o jogo. Para matar o jogo. Você achou que quebra galho com o Bruno Henrique? Tem vários jeitos de quebrar galho. Não, aqui ele falou quebra-galho. Eu falei, que belo quebra-galho. O Bruno Henrique não é um centroavante. Que belo quebra-galho. Bruno Henrique de centroavante. Uma serra elétrica. Você pode quebrar o galho forçando, pode quebrar o galho com aquele serrote. E não tem feito os gols esperados nos últimos jogos. Então, pessoal, é isso aí. O que acontece? A gente agora vamos dominar o Brasileirão, vamos focar na próxima rodada. O Grêmio já é passado, vencemos, conquistamos os 3 pontos lá no Rio Grande do Sul, dominamos, fizemos uma partida irretocável, como o Pedro Ivo falou, e Pedro Ivo do outro programa que eu vi, não desse, ele não se encontra hoje. Esse aqui é o F360, ou melhor, Futebol 360 com Abel, Eugênio, professor e Amari. E assim seja, cara. A gente vamos correr, vamos focar bastante nessas 3 rodadas antes da Libertadores. E a Libertadores a gente não deixou para trás, não estamos deixando ela de lado. A gente vai focar no próximo jogo, que vai ser também lá na altitude, no Equador, LDU. E vamos para cima, porque aqui é Flamengo. É isso aí, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR Fla. Se você não for inscrito, ative o sininho para receber mais e meta o dedo no like para ajudar a gente. Compartilha, comenta, vê aí com os rubro-negros, grupo WhatsApp, familiares, todos que têm interesse. E os antes são os que mais têm interesse. Beleza? Compartilha. Mas vamos pra cima. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.